Bom, galera, esse próximo tutorial seria para fazer missão outdoor em geral e também usar alguns outros códigos de lua. Então, a gente quer fazer essa missãozinha aqui. Então, esses 4 pontos, então sai daqui, vem pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, beleza? Então, a gente já sabe que se a gente rodar uma simulação e abrir a Keyground, Stabilize flight mode. Land flight mode. então aqui tá com a geofence ativa, a gente consegue configurar aqui tudo que a gente precisa, né? Então, a gente consegue já fazer uma missão, então, só ajustar o takeoff no lugar certo. Consigo colocar waypoints e tal, dar upload, in-fly. Guided flight mode. ARM. Opa. Need position estimate. Pre-ARM. Need position estimate. Dá um tempinho aí para ele estabilizar o GPS. Stabilize flight mode. Então, beleza, eu consigo inicializar a missão por aqui, né? Guided flight mode. Armed. Auto flight mode. Então, ele vai começar a minha missão, né? Então, eu planejei por aqui, inicializei por aqui, ele vai fazer a missão e tal. Que é isso que a gente geralmente quer mesmo, certo? Mas tem uns parâmetros que às vezes a gente quer mudar, a gente às vezes também quer a coordenada específica do ponto, né? E não só no olho aqui. Então, nesse videozinho a gente vai fazer uma missão mais robusta, né? Como seria, por exemplo, um dia de competição regular, beleza? Então, vamos lá. Que uma das primeiras coisas que a gente vai tomar cuidado é na velocidade que eu tô colocando no meu drone, pra não dar nenhum susto, né? Então, na galera que tá pilotando. Porque imagina você coloca 10 metros por segundo e o drone começa a acelerar muito rápido, alguém vai querer pegar o comando e parar a missão. Apesar de você ter citado isso e às vezes nem saber, né? Então, a gente vai aqui em parâmetros. Você vai botar WPNav Speed. Então, aqui tem uma série de speeds, né? Então, a velocidade horizontal, velocidade para descer, para subir, tudo isso, certo? O que é muito importante é esse WPNav Speed, que é a velocidade que ele vai para esse waypoint. Então, no primeiro tutorialzinho, tava 10 metros por segundo. Aí eu mudei para 1 metro por segundo para ser bem devagar. Então, vocês podem botar 2 metros por segundo, né? Que eu acho que é uma velocidade controlável, não vai dar susto em ninguém. Outra coisa importante é altitudes, né? Então, você não quer que esteja setado, por exemplo, uma altitude de take-off muito alta, né? Então, se você vier aqui, Return to Launch Altitude, por exemplo, né? Aqui tá como 15 metros. 15 metros para alguém do hardware que tá no controle vai dar um susto, né? Porque o drone, às vezes, está numa altura de 5 metros e do nada vai subir 15 metros para voltar para a posição inicial dele, né? Se você usar o comando Return to Launch. Então, muda isso aqui também, por via das dúvidas. Então, coloca, por exemplo, sei lá, 3 metros, vamos dizer. Beleza, show de bola, né? Então, depois que você mudou esses parâmetros, já dá um reboot também já pra ter feito, né? E, inclusive, se você quiser salvar esses parâmetros, você também pode colocar Save to File, tá? E ele vai salvar como um arquivo de parâmetros e depois você pode puxar quando você quiser pra refazer esses parâmetros que você já tinha setado uma vez, certo? Então, beleza. Vamos fazer uma missãozinha aqui. Então vou dar um take-off. Outra coisa importante, toma cuidado também com a altitude do take-off, né? Aqui tá 6,56 feet. Você pode mudar isso. Então, show values. Então, tá com 2 metros, né? Então, eu vou deixar com 2 metros. 2 metros tá bom. Mas toma cuidado pra ver se não tá alto demais. Porque vocês podem tomar um susto também, né? Caso esteja. Então, beleza. Vamos fazer uma missãozinha. Então, vou botar um waypoint aqui. Aqui, aqui. E dar um Return to Launch, tá? Agora, como eu fiz no olho isso aqui, eu não tenho certeza se esses aqui são, de fato,
as latitudes e longitudes que eu queria, né? Eu queria esse plano aqui, né? Então, e eu vou editar meu ponto, né? Então, como que eu vou editar meu ponto? Eu vou aqui em Edit Position e vou editar para exatamente o ponto que eu quero, né? Então, vou aqui, aqui. Perfeito, tá. Mudei meu ponto. Então, aqui eu vou pro próximo waypoint também. Vou fazer a mesma coisa. Então, eu vou aqui, nesse waypoint que eu quero. Certo? Deixa eu ver aqui. E eu vou fazer essa mesma coisa para todos os meus pontos, né? Que eu quiser. Então, aqui. Vou aqui. Perfeito. Beleza, já deu uma mudadinha, né? E eu vou fazer a mesma coisa pro outro ponto, beleza? Outra coisa, tomem cuidado também com a velocidade que está setada aqui, tá? Então, aqui vocês também podem definir a flight speed. Então, lembrem de mudar também para ficar coerente com aquele parâmetro que vocês mudaram, tá? Para não dar margem de ir rápido demais. Então, aqui tá em 5 metros por segundo. Eu poderia mudar, né, para 2 metros por segundo também. Mas, enfim, lembrem disso quando vocês forem planejar as missões. Show! Já tenho minha missão aqui, tem um Return to Launch, que ele vai voltar com a altura que eu defini lá, né? E eu posso fazer upload dessa missão. Então, agora meu veículo tá com essa missão upada e eu vou poder inicializar daquele mesmo modo que eu inicializava. Se eu quiser salvar essa missão para eu querer, por exemplo, usar depois, eu posso botar aqui em File, Save As, certo? E salvar, por exemplo, missão Outdoor, salvar na pasta que eu quiser, então, enfim, X pastas, e salvar, beleza? Então, eu já tenho essa missão salva, se eu quiser reutilizar no futuro também, em um arquivo .play. Beleza, então eu posso voar, né? Eu posso inicializar minha missão arrastando aqui a barra, e a gente sabe que vai seguir, né? Normal, que nem sempre, mas o que eu quero agora é que eu não precise, que eu não dependa do meu computador para inicializar a missão. Porque em campo, às vezes, o que acontece é que você vai ter muita interferência de telemetria, então vai ter muitos drones sendo utilizados na competição com a mesma frequência de comunicação, e às vezes você vai ter muito problema conectando o seu PC com o drone. E aí você não vai conseguir inicializar a missão, o que parece meio estúpido, né? Porque a missão já tá no drone, eu só quero que alguém comece a missão, né? Então, o que a gente faz, a gente inicializa por Lua, por exemplo. Então, Lua tem essa funcionalidade, você consegue pegar uma missão que está upada no veículo e dar start nela, basicamente. E a gente vai usar esse código aqui, que chama mission.lua, tá dentro da pasta Lua Scripts, da branch do Outdoor Sky Mission, tá? Então, a gente vai copiar esse código, que no caso eu já fiz aqui, e a gente vai usar ele. Então, ele tem uma série de ações, ele foi baseado no Ping Pong Lua da Bárbara, só que a gente só inicializa a missão mesmo por ele e dá take-off, tá? Então, ele vai ficar verificando se o drone está armado nessa função update. Se tiver armado, não é para começar ainda a máquina de estado, né? Então, ele vai ficar nesse estágio 0. Quando ele armar, ele vai botar em guided, ele vai conseguir dar take-off pelo código de Lua, e a altitude de take-off é essa aqui que está setada, então 3 metros. E ele depois vai inicializar a missão depois que ele atingir a altitude desejada de take-off, tá? Então, como que você vai rodar esse código? Você bota na mesma pasta scripts, né? Que nem tá Geofence. Então, se a gente for aqui em Geofence Test, a gente vai ver que tem, dentro da minha pasta scripts, tem aqui esse mission.lua, que é exatamente esse código, tá? Então, isso vai permitir que eu consiga inicializar minha missão sem precisar arrastar essa barrinha, sem depender do meu PC. No caso, eu vou simular como se eu estivesse armando o drone por um controle RC. Então, o que esse código faz no momento que alguém do hardware que tiver com o controle armar o drone,
ele vai tentar começar a missão que tá upada nele, né? Que nem a gente upou já. Então, show de bola. Vamos inicializar aqui, então. Vou botar no modo Guided para eu conseguir controlar ele. Vou pedir para ele armar. Beleza, armou. Você viu que ele já inicializou a missão, né? Sem eu precisar arrastar. Então, no momento que eu armei meu drone, ele já deu take-off. Já tá indo no waypoint que eu tinha definido anteriormente já pela minha missão. Então, ele realmente inicializou a missão. Dá pra ver que ele atingiu, né, o waypoint. Tá fazendo a missão bonitinho. Certo? E agora ele vai dar um return to launch. Perfeito. E agora ele vai dar um land. Certo? Então, ele realizou a missão ali, sendo ativado pelo código de lua, o que é o ideal, às vezes, nas competições, quando a gente tem muita interferência, tá? Então, outro código que eu queria testar com vocês em lua é esse de log. Então, dá para você ter log sem precisar do código de lua, nem nada. Você tem funcionalidades da própria Keyground para criar log, mas às vezes depende da comunicação por rádio, por telemetria, com o seu computador, né, que tá na Keyground. Então, isso é limitante. Então, às vezes, a gente percebeu que em teste, quando a gente ativava o log, ele perdia algumas informações por inconsistências, às vezes, da telemetria, e também o log que a gente criava diretamente no cartão SD não estava no formato que a gente queria exatamente, e como a gente está em competição e o negócio é muito rápido, então, às vezes, tem que entregar as coisas 30 minutos depois. Na época da competição, a gente viu que seria uma boa ideia fazer um log em lua, que já armazena no formato que a gente quer, e depois a gente precisa só passar por uma conversãozinha para organizar os dados e já tá na forma de entregável que eles queriam. Então, a gente usou esse log.lua aqui, que está dentro da pasta Lua Scripts, dentro da branch do Sky Mission do Outdoor. Eu já copiei, já clonei esse código dentro da pasta scripts, né, do nosso Geofence Test, onde estão os outros códigos do Lua que a gente está rodando. Então, o que ele faz é basicamente armazenar as informações de GPS, né, tanto com timestamp, então com horário, data e tudo mais, assim como a latitude, longitude e altitude. Geralmente, depois disso, a gente passa por uma conversão para organizar as colunas dele. Então, a gente, dentro dessa pasta deliverables, tem o código que a gente usa, que é esse import CSV, que dá meio que uma limpada e deixa no formato TC, que é o formato que, por exemplo, a Imave pede para você fazer os entregáveis, tá? Então, é só uma funcionalidade a mais. Então, se você for ver, quando a gente rodou aquela missão, ele criou esse CSV dentro da pasta do Geofence Test com as informações de latitude e longitude de toda a nossa missão, né? Então, desde no momento que meu drone ele armou até o momento que ele desarmou, né? Então, enquanto você não interrompe o código nem nada, a simulação, o seu voo, ele vai continuar gravando o CSV. Então, toda vez que ele estiver armado, ele vai estar guardando essas informações nesse CSV. Na vida real, onde vai estar esse CSV? Vai estar dentro do cartão SD, que está dentro da controladora do seu drone, né? Então, na vida real, o que você vai ter? Então, por exemplo, numa missão outdoor, você vai ter dentro do seu cartão SD uma pasta scripts que vai ter a Geofence, por exemplo, esse arquivo de log e também esse arquivo de missão. E aí, depois que você voou, né, que acabou a sua task, você vai aqui no cartão SD, abre o seu computador, vai ter esse CSV aqui, que você pode depois entregar ou fazer aquela conversãozinha com esse código aqui, que vocês sintam-se à vontade para testar e ver o formato que fica, tá? Mas é só uma conversão de timestamp, basicamente. Mas é isso que eu queria mostrar. Espero que tenha ajudado. Lembrando que vocês conseguem salvar, né, os arquivos de missão de vocês, assim como abrir nas simulações daquele formato .plane, e também o mesmo vale para os arquivos de parâmetros. Vocês também podem salvar os arquivos de parâmetros. Então, isso talvez seja bem útil para o Skylimpíadas, por exemplo,
Vocês podem planejar a missão com antecedência, né? E depois só abrir na hora e upar no veículo de vocês, já com os parâmetros certinhos. Então já deixem os cartões SDs preparados com os logs, as missões e a geofence, né, em Lua. E acho que é isso. Valeu!